Sabe uma coisa para a gente pensar? Muitas vezes, o nosso estado emocional, ele não é determinado exatamente pelo que acontece, mas sim pela forma como a gente olha para o que acontece. Às vezes, não é a realidade em si que assusta, mas a nossa interpretação dela. A ideia central que a gente vai explorar aqui é bem poderosa. Ninguém está realmente perdido no escuro. A pessoa está, na verdade, apenas olhando para tudo sem acender a luz. Ok, para a gente começar a mergulhar nisso, vamos partir de uma pergunta bem provocadora, tá? E se o medo que a gente sente, sabe? Aquela ansiedade que chega e aperta, e se isso não for uma coisa real, externa? E se, na verdade, for só uma perspectiva, uma lente que a gente coloca, muitas vezes sem nem se dar conta, e que muda a forma como a gente enxerga o mundo? É essa a premissa que a gente vai desdobrar aqui hoje. Então, para começar, vamos alinhar aqui o que a gente vai chamar de escuridão. E óbvio, não é nada literal, né? Estamos falando de um estado da mente. Essa escuridão, nesse nosso papo aqui, é aquela tendência que a mente tem de ficar tateando, sabe? De sempre imaginar o pior cenário possível. É aquele estado de confusão, de ansiedade e aquele looping de pensamentos negativos que parece que não vai acabar nunca. O ponto-chave é este: é um estado de interpretação e não um fato. E olha só como isso funciona na prática, de um jeito bem do dia a dia. Pensa num exemplo de WhatsApp. O fato, aquilo que aconteceu de verdade é: uma mensagem não foi respondida. Ponto. Mas aí a mente pode entrar numa espiral na hora. A interpretação vira: fiz alguma coisa errada. E a conclusão vem logo depois: certeza que a pessoa está chateada comigo. Isso é escuridão em ação. Não porque seja verdade, mas porque é uma interpretação feita sem clareza, sem luz. Ok, então se a escuridão é um jeito de olhar, a notícia boa é que a gente pode escolher outro. E é aí que entra a luz, como uma escolha ativa na forma de perceber os acontecimentos. Olha que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem a escuridão, que é a confusão, a ansiedade, aquela mania de projetar medos do passado na situação de agora. E do outro lado, a luz, que é o quê? Clareza. Consciência é a capacidade de estar de verdade no presente, sabe? De ver as coisas como elas são e não como a gente teme que elas sejam. E tem uma ideia da psicanálise que ajuda muito a gente a entender isso aqui. A nossa reação emocional não é o fato em si, a mensagem não respondida, mas ao significado que a nossa mente atribui a ele. E esse significado muitas vezes vem lá de trás, de experiências passadas, de medos inconscientes, de rejeições antigas. No fim das contas, a gente acaba projetando o passado no presente. Tá, mas por que a mente tem essa tendência de ir para esse lugar mais escuro? Porque parece que o nosso padrão de fábrica é essa mentalidade defensiva. Vamos tentar entender a raiz psicológica disso. Então, o ponto crucial parece ser o seguinte: o medo nasce fundamentalmente da crença na separação, daquela ideia de que se está sozinho no mundo, de que é preciso se defender o tempo todo, porque a qualquer momento algo ou alguém pode nos atingir. É o ego, basicamente, tentando se proteger, e nesse processo ele fica repetindo aquelas inseguranças antigas e profundas. E essa frase aqui, ela vira uma chavinha. Ela convida a gente a reinterpretar comportamentos como irritação, julgamento ou impaciência. Eles não são sinais de força, mas na verdade são mecanismos de defesa. São reações que surgem do medo. Pensa bem, quando alguém nos irrita, parece que o problema está no outro. Mas lá no fundo, algo tocou um ponto vulnerável nosso e o ataque é só uma tentativa de proteção. Beleza. Já vimos bastante da teoria, né? Agora, como é que a gente coloca isso em prática? Como é que se escolhe a luz ativamente quando a gente se sente desestabilizado por esses pensamentos? Pois é, existe uma ferramenta bem prática para isso. É quase como um reset mental em 3 passinhos. Primeiro, sentiu a instabilidade chegando? Pause. Simplesmente pare. Segundo, afirme internamente: esta situação não tem o poder de tirar minha paz. Ela não pode escolher a luz. E terceiro, e talvez o mais importante, se pergunte: peraí, existe outra forma de olhar para isso? Só essa pergunta já abre um espacinho para uma nova perspectiva mais clara poder surgir. A prática constante desse reset leva a gente para um lugar de maior resiliência, leva a gente a entender o que é a segurança de verdade, uma segurança baseada naquilo que é permanente em nós. E aqui está a grande diferença. O que parece estar em risco no nosso dia a dia
Geralmente são as imagens que temos sobre nós, as nossas expectativas, as identidades que a gente construiu, mas o nosso eu essencial, aquilo que somos de verdade, na essência, isso não pode ser ameaçado por um evento externo. O que é real não pode ser ameaçado. No final, a mensagem central se resume a um convite muito simples, mas muito poderoso para a vida diária. Antes de reagir com base no medo, olhe de novo. Antes de acreditar na primeira interpretação negativa, questione. E a gente termina com essa reflexão. E se a escuridão que às vezes se percebe no mundo não for uma característica do mundo em si, mas apenas um reflexo da forma como estamos escolhendo olhar para ele? A escolha, afinal, parece ser nossa. Não é preciso lutar contra a escuridão, apenas escolher a luz.